Oiê! Esse meu recado é para você aí que tá passando pela prévia desse vídeo. Não passa direto. Vai pro nosso Insta e assiste essa live babadeira que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Essa live é com a Maite Schneider, então você vai lá e depois me conta que você vai adorar. Oi, gente, boa noite. Vamos chegando. Eu vou esperar só um minutinho. Oi, Maitê! Ai, ela já tá aqui, gente. Vou esperar só um minutinho para chegar um pouquinho mais de gente e a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Boa noite, Fê. Boa noite, professor. Oi, Vi. Boa noite. Bom, vamos lá, porque eu não quero perder muito tempo nessa live, que eu tô louca pra bater esse bate-papo aí com a Maitê. Bom, gente, pra quem não sabe, pra quem não conhece, nós somos o grupo Arte Mundana. Meu nome é Natália Biston do Nascimento. Eu faço parte dessa extensão. Nós organizamos a maioria dos eventos culturais do Instituto Federal, mas tendo em vista aí esse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nós tivemos que nos readaptar, né? E organizar esses eventos de forma online. Essa aqui é a Live Mundana, que a gente organiza esporadicamente, a gente conversa com artistas, com pessoas que fazem a diferença dentro da nossa sociedade. E o bate-papo de hoje é com ela, Maite Schneider, que já tá por aqui e já vou chamá-la. Olá, Oi, Nath. Fê! Eu não vou fingir costume, eu não vou fingir costume, porque eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, mas é muito mesmo. Eu tô muito feliz, você não faz ideia o quanto. Ai, que delícia, Ana. Eu também. Oi para todo mundo. Já vi que tem mestre na área, então oi para todo mundo que está assistindo. Muito bom, muito feliz. Também estava Muito. contando em segundos. Ai, que bom, você é muito incrível. Eu fiz assim, eu vou separar um tempo do nosso bate-papo, porque eu preciso tietar essa mulher, assim, ao vivo, olhar para ela e falar assim, né? O quanto eu admiro, o quanto eu acho incrível o trabalho que você faz. Eu te conheci num evento do Instituto Federal de São Paulo de Turismo. E aí, Maite, quando você começou a falar, eu olhava e falava assim, gente, quem é essa mulher? Como assim eu não conheço essa mulher? Porque você tem uma forma de comunicar e uma didática, e você começou a falar e você preencheu aquele espaço de um jeito que eu já peguei meu celular e fiz assim, deixa eu achar essa mulher que eu preciso começar a seguir, de qualquer jeito. E desde então eu sigo, eu acompanho o seu trabalho, eu tento esse bate-papo, mas acaba sendo que sempre muito em cima da hora, né? Sim, E hoje eu tô muito feliz que deu certo. Desculpa também. falar tanto, mas eu precisava aproveitar. Imagina! Carinha é sempre bem-vinda, né? É tão bom quando a gente tem a chance de poder exteriorizar o que a gente sente por pessoas que às vezes a gente não sabe em que momento vai reencontrá-las ou até se vai Pois encontrar é, pois é. novamente, né? Porque a vida tem essa velocidade e às vezes e agora tem esse distanciamento mais do que velocidade, né? A gente viu com pandemia, que não é a primeira que a gente vive, né? Pessoas que estão aí nesse recorte de desigualdades sociais já vivem esses estados pandêmicos há muito tempo, né? Então é Pois é. novidade para alguns grupos, principalmente grupos aí que são que detentores de privilégios ou que nem repensaram esses lugares de excludência. Então é tão bom quando a gente pode ter esse momento, né? Que é o mais próximo que a gente consegue hoje em dia e também da gente Exato. poder tá falando palavras boas, né? O mundo tem muita coisa ruim sendo dita, sendo feita, então acho que carinho quando pode ser dito, explanado
e colocado em cena que venha, né? Você faz uma passarela para vir, né? É isso. Ai, que bom, que bom. Maitê, antes da gente começar, eu vou ler aqui a sua mini bio, que na verdade nem é tão mini assim, né? Então eu peguei uma cola aqui para ler, para quem não te conhece, conhecer um pouco, né? Assim, de tudo que você fez e de tudo que você faz, tá? Então a Maitê, ela trabalha com direitos humanos desde 1990. É MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Conhecimento. Faz parte do grupo de influenciadoras Top Voice do LinkedIn, meu bem. Foi finalista no Prêmio Viva 2020 e do Prêmio Cláudia. Embaixadora da RME, maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil. Cofundadora do projeto Transempregos. Consultora e mentora sobre inclusão, diversidade e humanização. Cofundadora da Integra Diversidade, uma consultoria especializada em inclusão e diversidade, constituída somente por mulheres. E faz parte do comitê consultivo do Programa Municipal de DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Além de tudo isso, ela é atriz. Então, assim, como dá conta de tudo isso, mulher? Me conta. E agora eu sou dubladora, né? Não faço ideia, eu fui lendo. E agora eu sou dubladora, além de atriz. Eu comecei o meu primeiro papel, me chamaram para fazer uma dublagem que eu nunca tinha feito na vida. Fui fazer a dublagem de uma série incrível que está na Netflix, né? Eu faço uma personagem que se chama Mr. Walter. Então, se vocês assistirem, é uma série maravilhosa chamada Eu Nunca, na Netflix, né? E eu faço. Você faz a voz de quem? Então eu faço da senhora Waters na segunda, que é a diretora do colégio, que começa a tentar juntar os dois fazerem trabalho juntos. Eu faço a Mr. Walters. Volte lá e veja em português que você vai ver que sou eu lá. Pô, quando você vou for assistir ver. dublado só por sua causa. E agora, em primeira mão aqui para vocês, aqui, né, pro pessoal do Mundana, estreia minha segunda dublagem também para Netflix, no dia 24 agora, que eu faço um documento, só que daí eu faço o documentário todo da vida da Caitlyn Jenner, né? Que é aquela mulher trans maravilhosa, né? Aquela da família Kardashian, de tudo. Sim. E que ela conta a história inteira dela com relação ela ganhou a primeira medalha de ouro do Decathlon, quando ela competia ainda. E eu vou estar sendo a voz da Caitlyn Jenner no lançamento dia 24 na Netflix. Gente, mas é muita coisa. Que máximo, parabéns. Você merece. Que incrível. Eu vou assistir Eu Nunca dublado só pra te ouvir. Sério, de verdade. Bom mesmo. A gente vai sair dessa live e eu vou pra lá. Então, olha só, né? A pessoa faz. E de tudo isso, eu ainda sou escorpião, com ascendente escorpião, lua escorpião, e faço 50 anos agora em novembro. Então, olha só. Por isso que eu tenho pressa. Eu falo, gente, já foi meio século, já foi, gente. Preciso ir mais fazer. Tem tanta coisa que eu quero fazer e não fiz. Quero morar em Barcelona ainda. Então, eu falava, Deus, gente, vai não. dar, vai acontecer. Tá batendo na porta aí, tenho certeza. Ô, Maitê, deixa eu te falar. Eu tava pesquisando, eu te sigo, etc e tal, né? Sei um pouco da sua história, mas queria que você colaborasse assim com a galera, contasse, né? Comentasse com a galera. E nesse meio dessa pesquisa, eu assisti aquela série Programa Liberdade de Gênero, do GNT. E eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, mas eu não lembrava de ter te visto e etc e tal. E é um programa que tá a sua família toda, é tão potente, é tão incrível, não tem como não se emocionar. Eu chorei os 10 minutos lá que eu assisti. E aí, eu queria, se você puder, claro, que você compartilhasse um pouco da sua história com a gente, justamente por ela ser assim tão forte, tão potente. E se você puder... Eu acho que é legal até vocês verem, né? Eu já fui em tudo que é programa, né? Esse do Liberdade de Gênero, tem 2 programas que eu gosto bastante, né? Um é esse do Liberdade de Gênero, justamente porque é o único programa que minha família aparece, né, Nath? Então, diferente de mim, minha família não é nada exibida, né? E eu não fui sempre exibida, né? Eu só fui começar a me exibir realmente porque eu era muito bloqueada, né? Eu chorava, andava pelos cantos, eu não fazia amizade fácil, eu tinha medo das pessoas por conta da violência que aconteceu na minha vida, né? Os meus 2 primeiros relacionamentos foram de violência, de
agressão muito forte. Então eu tinha medo das pessoas, né? Eu só saía à noite de casa, extremamente escondida. Meu pai fazia compras para mim, me trazia em casa porque eu não queria ver gente. Então quem veio super desbundada, né? Isso aí foi terapia que me acompanhou a vida inteira, porque eu por mim mesma não tinha isso, né? Então eu gosto bastante desse programa, que foi o único que a minha família decidiu. Eu nunca pressionou, como eles sempre me deixaram livre, eu nunca disse, não, vocês têm que fazer, vocês têm que falar. Eu falei, olha, vocês não precisam, etc. Então, esse foi o primeiro programa que minha família, o único programa que minha família topou. E um outro programa também, que daí é do Canal Brasil, que se chama 302, que é um programa do Jorge Bispo, né? Eu tenho os links lá, tá no meu site, quem entrar lá em casadamaitê.com, tem esses 2 documentários, estão lá. Então podem assistir, cada um tem 10 minutos. O 302 é um projeto lindo, 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 e que eu conto todo o processo que eu fiz, desde nascimento até o parimento da Maitê, né? Porque todo mundo nasce, agora são poucas as pessoas que conseguem parir o ser humano que nasceram para ser. Então, conta muito essa história das 14 cirurgias que eu fui, do testículo que eu tentei tirar sozinha, desse desencontro, porque eu vim do mundo sem informação, né? Então, imagina, como eu nasci no início dos anos 70, sem internet, né? Sem nada. Então, não sei quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo e participando junto com a gente vieram dessa época. Mas a gente não tinha informação de literatura, a gente não tinha informação de encontrar outras pessoas, né, Nath? Então, as nossas trocas eram com as pessoas do nosso dia a dia. E eu sou de Curitiba, eu moro, vai fazer 4 anos e meio aqui em São Paulo. E lá em Curitiba, uma família classe média, estudando a vida inteira num colégio franciscano, que é um dos melhores colégios até hoje. E aos 6 anos de idade, me colocaram na hora do recreio, do intervalo, me colocaram no centro de uma rodinha, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E não tinha Google, né? Que nem eu falei, não tinha, né, o buscador na mão pra gente buscar. E eu achei que era um título, que era uma coisa boa ser Mariquinha, porque era todo mundo do colégio, fizeram uma rodinha enorme, começaram a bater palma. E só soube quando meu pai foi pegar a gente, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina, sou filha do meio. E daí meu pai sempre perguntava, e aí, como é que foi o dia de vocês? O que vocês aprenderam? Né? E daí fica aquela disputa entre os irmãos, né? Porque um quer contar o dia mais incrível do outro, para ter o olho brilhando, assim, especialmente para você. E daí meu irmão contou do dia dele, a segunda pessoa seria eu a falar, e eu falei, não, deixa para o final, porque eu falei, nossa, ninguém vai derrubar o meu dia, né? E daí minha irmã contou do dia dela e foi, e você, Alexandre, né? Porque meu nome era Alexandre, né? E daí meu pai me escolheu Alexandre quando Alexandre o Grande, né? Olha só. Vê se pode olhar esse ser angelical na frente e falar, serás Alexandre por causa de Alexandre o Grande. E que nem era tão grande assim, né? Porque depois eu fui estudar de Alexandre o Grande, né? A Nath tinha 1,56 m. Devia ser grande por causa da espada, da luta dele, mas até a espada eu tirei e já fiz um belo sabre, né? Então é assim, a vida é toda reformulada. Mas pai e mãe erra mesmo achando que tá tentando acertar, porque não são super-heróis, né? Enfim, eles tentam o melhor dentro do que eles acreditam. E daí eu contei do meu dia, achei que ia ser aplaudida, que viriam aplausos e tudo. E logicamente que não, porque meu pai contou que era Mariquinha, meu irmão mais velho sabia. E aí eu entendi na marra que não ser uma pessoa igual ia ser um grande sofrimento. E eu demorei mais um outro tanto grande na minha vida, foi só com 18 anos que eu fui entender que todos nós somos diversidade, que a diversidade é a nossa maior igualdade. Então, foram períodos difíceis, né, que fizeram não só por conta da fase escolar, também como de toda criança, adolescente, descobrindo a parte hormonal e com pouco conhecimento e com tudo isso. Então, isso fez com que eu tivesse uma tentativa de suicídio aos 14, outra aos 16 anos de idade, por não estar me enquadrando no sistema e não estar conseguindo ser como meu irmão, entende? Sabe? E eu não sabia o que acontecia. E então, foi um momento muito complicado. Até que com 18 anos, 1990, eu comecei a pesquisar grupos. E Curitiba tinha um dos maiores grupos de direitos, né, e cidadanias, principalmente na questão de orientação e identidade, que é o Grupo Dignidade, que é um dos mais antigos, junto com o Grupo Gay da Bahia. E eu comecei a participar lá, primeiro para tentar me entender. E quando eu me entendi, eu comecei a ver o quanto privilegiada eu era. Né? Mesmo dentro desse grupo, o quanto privilegiada eu era por ter uma família que, mesmo não entendendo, estava do meu lado. Uma família que, mesmo não entendendo, estava dando aporte. Uma família que, mesmo quando eu tentei tirar minha vida, ou seja, quando eu parei de acreditar em mim, a minha família continuou acreditando. E daí eu falava, nossa, eu sou muito privilegiada. E quando eu me entendi,
como privilegiada, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso para que outras pessoas que não têm esse privilégio possam achar significado em suas vidas. E comecei meu processo de projetos sociais, de militância e de tudo que eu mantenho até hoje. 50% da minha vida é para questões pro bono, militância, coisas que eu acredito, e as outras é para pagar boleto, né? As outras 50%. Mas é isso que eu gosto, é isso que me inspira, de ser ponte nesses abismos de desigualdade. Então é isso, assim. Mas você é ponte, né? E aí, no meio desses projetos, tem a Transempregos, né? Que é um projeto muito incrível. E eu queria que você contasse o que como que surgiu, da onde, porque tem uma galera que é cofundadora e não é qualquer pessoa, assim, é uma galera Na bem verdade, não massa. foi nem por mim, né? A idealizadora do projeto é a doutora Márcia Rocha, né? A doutora Márcia Rocha é idealizadora, que é uma pessoa que vocês têm que seguir aqui, né? Márcia Rocha, só seguir ela aí na internet, tudo que vocês vão ver. Uma advogada maravilhosa, travesti, lésbica, casada com outra advogada, que é a doutora Ana Carolina, também maravilhosa. E a Márcia é uma das pessoas que mais abre a mente minha para uma série de coisas. E ela era, né? Ela sempre foi empresária, advogada, e a gente já vinha discutindo, desde a época que eu morava em Curitiba, a gente tinha fundado a Abrat, eu, ela, a Laerte e a Letícia Lange, tínhamos fundado lá em Curitiba, 10 anos antes, a gente tinha fundado a Abrat, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, a gente tinha fundado, para discutir a questão de educação, tanto na academia, quanto na imprensa, nesses vieses, nesses estigmas e tudo isso. E daí a gente, depois disso, ficou 10 anos. E daí a gente falou, mas não adianta falar só de educação se a gente não fala em empregabilidade. A Márcia, como sempre foi, que nem eu falei, à frente do seu tempo, ela falou, então vamos fazer. Ela funda, né, idealiza e constrói em 2013, no final de 2013, a Transemprego, para discutir a questão de empregabilidade no mercado de trabalho, porque a gente tinha muitos amigos, amigas com ótimos currículos de soft skills, de hard skills, que não conseguiam emprego não por conta dos talentos, por conta de ser trans. Então eu falei, gente, mas essa história tá estranha, né? A Márcia pensou, se é uma sociedade que se diz meritocrática, que quer os melhores talentos perto, eu tenho um banco de talentos, conheço um monte de amigas, cheio disso, cadê a meritocracia? Então meritocracia é fake news! Fake news, meritocracia! E bem na época deu sorte, porque a Transempregos começou, né? Na época que a Márcia idealizou, a Márcia Rocha idealizou, estava começando o fórum de empresas aqui na cidade de São Paulo. Que no comecinho era ali, não tinha 20 empresas, eu acho, no começo, que estava IBM, algumas empresas, e já começou aquele match super perfeito, até que uma empresa empregou, e no dia de hoje a gente completou a empresa de 1.175, e só ano passado foram 707 profissionais trans contratados nessas empresas, então, que para a gente são esses caminhozinhos nessa construção positiva, e é um trabalho totalmente gratuito, tanto para a empresa quanto pessoas trans, e tem crescido muito, 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 né? São aí quase 25 mil currículos de pessoas, então, quer dizer, é muito legal, e que nem eu falei, 40% desses currículos têm graduação, mestrado ou doutorado, e mesmo assim não conseguem emprego. Então, a gente ainda tem que mudar muito a realidade, sabe? É um trabalho árduo, e a gente tem o sonho aí de, em até 15 anos, quando a gente fundou, não ser mais necessária a Transemprego, porque ele só vai ser um projeto de sucesso quando a gente conseguir falir a Transemprego e a função dela não ser mais necessária, né? Já foram 7 anos dessa jornada, temos mais 8, mas se acabar antes também não tem problema, a gente comemora, o negócio é acabar. E acho que é um ponto importante, né? Porque junto comigo, com a Márcia, tem a Laerte, que todo mundo conhece, a maravilhosa Laerte Coutinho, a nossa cartunista, que a gente tem honra de ser contemporânea. Tem muita gente voluntária, Fábio Pugliese, que ajuda a gente no site, está entrando uma equipe ótima de voluntariados agora. Letícia Lans, que está junto com a gente, que é outra pessoa que vocês têm que seguir aqui, que é do Transgente. Enfim, tem muita gente legal participando. O João Nery, né? Que foi aquele homem maravilhoso, trans, maravilhoso, que não está mais com a gente, mas está em energia sempre. Ele participou do começo, né? Então, é muita gente legal nessa trajetória que acredita nessa nossa jornada de abrir esses lugares, de abrir essas pontes, de mostrar que pessoa não nasceu para ser limite, né? Limite é bom para cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro para pagar, né? A gente nasceu para ser horizonte, para multiplicar. E um dado interessante que muita gente não sabe sobre a Transemprego é que não é só para empresa. Então, você que está me assistindo, mesmo que não tenha empresa, pessoas físicas podem? Podem! Pessoas físicas também podem. Então, se você precisar, sei lá, de um cuidador, uma cuidadora de idosos para alguém da tua casa,
que precise. Se você precisar de um jardineiro, por que não ser um homem trans, uma mulher trans, alguém para te ajudar nos fazeres de casa? Então, a gente só vai conseguir ver a mudança que a gente deseja ver no mundo se a gente também fizer parte dessa mudança, né, Nath? Então, pessoas físicas também podem, quando precisem, de pessoas. Acabaram de contratar uma babá que foi um homem trans para ser babá de uma menininha, um casal, para ser babá da filha dele de 6 meses, contratou através da Transemprego. Então, muito legal. Ô, Maite, e como funciona? A gente entra no site, quem quer contratar, entra no site, aí tem um banco de dados e escolhe as pessoas de acordo com a vaga que precisa. Você entra lá. Não, a gente no começo era assim, né, Nath? No começo as pessoas entravam lá dentro e elas podiam acessar os currículos que estavam lá dentro. Só que começou a vir muita gente de empresas que têm de recrutamento, de seleção, empresas de talent acquisition, né, tudo. E começaram a pegar esses currículos e começaram a vender para as empresas, sem nem ver se a empresa estava preparada. Daí você joga diversidade num ambiente que é hostil. Então, quer dizer, é uma carnificina, uma crueldade em pessoas, em grupos que já eram totalmente fragilizados. Então, a gente falou, gente, a gente não ganha nada para fazer isso. É um trabalho gratuito e vocês vão vender essas pessoas como se fosse cafetinar o currículo dessas pessoas, sem nem querer saber onde vocês estão jogando essa pessoa, como é que está sendo a vida dela, se respeita o nome social, se essa pessoa não está sendo violentada, não está sendo assediada lá dentro daquele lugar, e vocês jogam lá dentro só para vender, porque eles querem, entre aspas, aparentar diversidade. Até porque se você joga a diversidade num ambiente que não é inclusivo, você mata a diversidade. É por isso que o trabalho mais interessante, é um pouco mais demorado, é se preparar o ambiente corporativo para receber. Porque quando você se prepara, né, mostrando a importância da diversidade, que somos todos nós, como eu disse, que a diversidade é a nossa maior igualdade. Quando a gente se torna melhor, naturalmente a diversidade, sem você precisar contratar, ela começa a pipocar, ela começa a brotar, entende? Sem você precisar nem pegar consultorias. Então, quando a gente prepara, sabe aquela coisa? Se você quer receber borboletas, cuide do teu jardim, né? Diversidade e inclusão é um pouco isso. É você preparar o teu jardim, que as borboletas vão vir, que realmente as coisas vão ficar cada vez melhores. Então, a gente percebeu esse caminho. Daí a gente fechou o banco de talentos e hoje em dia, tanto empresas quanto, por exemplo, pessoas físicas, você entra lá e faz um descritivo de vaga, entende? E daí você coloca... Tem pessoas que é o e-mail, tem pessoas que criam um link, enfim, que daí as pessoas interessadas entram em contato com você para você fazer a tua seleção. Entendi. E aí que você tem esse trabalho e tem todo esse outro seu trabalho que é também de preparar o ambiente, e eu vi também que você dá consultoria para as empresas, né? Isso. E como que funciona isso? Como que é? Como você tem sentido essa receptividade dessas empresas, dessas pessoas que trabalham na empresa e etc e tal? Tem sido um trabalho, não vou dizer fácil, mas que você está sentindo que está tendo retorno, ou é um negócio mais difícil, assim? Não, tudo é difícil, né? Mas eu sou daquelas que não aceito não, eu vou atrás da humilhação, mas eu vou buscar meu sim, seja o que for, né? Então, comigo não tem. Já disse, né, amiga? Eu sou escorpião, Cassina escorpião, Lua escorpião. Então, comigo, eu tipo assim, não tinha escutado. Era não, ai, gente, eu jurei que eu escutei um sim. Né? Eu vou entrando, me faço de, sabe? Eu faço a pessoa que não escutou direito. Falo, já tenho 50 anos, então eu tenho um monte de justificativa, né? De dizer que não vi direito, né? Já posso fazer a Dercy, falar uns palavrão no meio. Então, eu tô dando uma palestra, eu já boto lá umas bundas, uns cu no meio, tá tudo bem. Então, quer dizer, a idade já tá permitindo. Tipo, ela é meio assim, né? Por causa da idade, por causa dos hormônios que ela deve ter tomado a vida inteira. Então, eu me aproveito e já vou indo, né? Então, por isso que eu falo que onde eu vejo fresta, eu já entro fazendo rombo, né? Então, se você abrir essa festinha pra mim, eu já chego fazendo um arregaçamento na coisa, né, amiga? Então, não tem meio termo comigo. Mas, assim, é um caminho que nem eu falei, eu não gosto de usar a palavra difícil, porque quando você coloca a palavra difícil, parece que se afasta a possibilidade dele acontecer, né? Então, eu não uso algumas palavras, como eu não uso, por exemplo, grupos minorizados, porque parece que você já minoriza o que já é minorizado, entende? Então, tem algumas palavras que eu não uso no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Então, eu gosto muito da gente pegar realmente e trabalhar a questão, tipo assim, olha, tem seus, como tudo na vida, eu faço uma análise SWOT de quase tudo, né? Para quem não sabe aqui, análise SWOT, isso eu fui aprender só no empresarial, depois tudo, você pega uma folha, assim, de sulfite, divide num quadrante, assim, faz uma cruz no meio, assim, e lá em cima você coloca, né? Você coloca qualidades e pontos de melhoria. Não gosto nem de usar palavras defeitos, né? Porque quando a gente coloca a palavra defeito, parece que é algo que está com você e você não pode mudar. Então, quando você coloca como pontos de melhoria, você consegue mudar.
Então, no quadrante superior lá dessa tabelinha, você coloca lá qualidades e pontos de melhoria, né? Isso você faz com relação à tua pessoa. Eu faço isso, volte e meia comigo, eu vou falar neste meu momento, quais são minhas melhores qualidades? Quais são meus pontos de melhoria neste momento? Essa parte de cima tem a ver de você com você mesma, né? Então, é uma análise de qualidades próprias e de pontos de melhoria própria. E embaixo, você vai colocar oportunidades e ameaças, né? Ou porque tem a ver com o externo, não é com você. O que neste momento você tem de oportunidade? Quais são as ameaças que te impedem de conquistar o teu sonho? Ah, é porque eu não consigo, não sei inglês e por isso está longe a viagem para ir para Barcelona. Então isso é uma ameaça que você tem que fazer de tudo para transformar em oportunidade. E as oportunidades você tem que ficar olhando, porque quando você não está olhando as oportunidades, é muito rápido de você perder as oportunidades e elas se transformarem em ameaça. Então eu faço tudo isso para qualquer coisa na vida. Por exemplo, vai entrar um boy novo, um namoro novo, um crush novo, eu divido ele na cruz e coloco, vamos ver as qualidades do boy, vamos ver os pontos de melhoria, vamos saber se a minha sogra é uma ameaça ou se ela é um ponto que a gente está tendo a favor. Vamos analisar as qualidades do boy, os pontos de melhoria. Se é muito ponto de melhoria, você tem que ver, as qualidades não são tão boas para a gente ter muito ponto de melhoria. Vai ter que ter muita energia. Será que eu quero fazer isso? Eu faço para tudo. Eu faço para projeto, eu faço para boy, eu faço para mim, eu faço para tudo. E isso realmente começou a mudar a vida. Então, quando eu chego numa empresa, eu sempre percebo que, tipo assim, todas têm problema, né? As empresas mais difíceis de trabalhar são justamente as empresas que eu chego e falo assim, olha, a gente está te chamando porque a gente viu que a concorrente chamou, mas aqui está tudo bem, não tem problema. A gente vive numa sociedade doente, uma sociedade cheia de problemas. Então, você achar que não tem problema já é o maior dos problemas, né? Então, quando você fala aqui está tudo ok, eu falei, nossa, que vai dar trabalho. Eu não falo difícil, mas eu falo, vai ser dar trabalhoso. Mas eu sou dessas que gostam de desafio. Eu falo, mas vem comigo, que o desafio vai ser gostoso. Vai ser no fórceps, não vai ser na maciota. Você vai pegar o fórceps para fazer o arregaçamento. Mas vai ser bom, vem comigo. Enfim, daí dentro dessas coisas todas que são feitas, eu falo, tipo, onde que vocês querem chegar com diversidade e inclusão? E aí a gente faz um censo das empresas, né? Que pode ser um censo de papel, de pesquisa, ou pode ser do olhar, pode ser desse de dobrar o pescocinho e ver quantas mulheres estão na liderança, não estão? Como é que é a questão de plano de carreira aqui dentro? Onde que são as portas de entrada e como é que elas estão sendo feitas, essas portas de entrada dentro da tua empresa? Então, eu faço essa análise SWOT, colocando lá quais são, em termos de inclusão e diversidade, quais são os pontos, logicamente, fortes, os pontos de qualidade, os pontos de melhoria, e o que externamente, que são essas ameaças e oportunidades, também tem a ver com aquela coisa. E aí começa a estabelecer um plano de ação para um ano, um plano de ação aí, independente do tamanho, da velocidade que a empresa queira seguir e do momento que ela já tenha construído. Então, a partir disso, sabendo quem a gente é muito mais fácil a gente estabelecer caminhos. Isso não só para a empresa, né? Para a gente enquanto pessoa, né? É muito difícil, se a gente não se conhece, saber para onde a gente vai, porque todo caminho pode ser uma potência, só que a gente, como não sabe nem quem a gente acaba perdendo. É o que eu falo, sabe? A primeira viagem que a gente tem que fazer no mundo, antes de conhecer outras cidades, países, é essa viagem de autoconhecimento. É saber quem a gente é. É parir o ser humano que a gente nasceu. Todo mundo nasceu. Você tem que parir o ser humano. E além desses adesivos e deste nascimento, parir esse processo de dor, porque você acha que só vai encontrar um alecrim dourado dentro de você. Todo mundo acha que é alecrim dourado, mas não é. A gente tem ego, a gente tem inveja, a gente tem uma série de pontos de melhoria que a gente tem que trabalhar dentro deste ser construído, né? Então, este processo, entende? É um processo que ao mesmo tempo que pode ser não tão fácil, é extremamente prazeroso e que eu vejo como a única potência, entende? Uma empresa só pode saber que lugares que ela vai construir e como que ela vai estabelecer isso se ela souber quem ela é de fato, não de maneira romântica, de fato mesmo. Às vezes dói quando você se reconhece, que você fala assim, nossa, eu sou isso, né? Então, eu vejo que dói nas empresas, né? Que elas, às vezes, têm esse quadro de falar assim, nossa, mãe do céu, né? Ó, aqui a Kátia falando, mergulhar dentro de nós mesmos. Esses dias eu li uma poesia linda que falava assim, causa mortes, mergulhar em pessoas rasas foi a causa mortes da pessoa. Olha que poesia linda, né? Que tem pessoa que morre por mergulhar em pessoas rasas. Às vezes a gente fica mergulhando em pessoas rasas, é isso que causa nossas causas mortes, entende? E eu falei assim, olha, é isso, mergulhar dentro de nós e não se assustar com os nossos fantasmas, e tudo bem, reconhece os teus fantasmas,
Faz paz com o teu passado, entende? Não fica vivendo na perspectiva do futuro, na amargura do passado, sabe? Então, é essas coisas que levam para o grau do amadurecimento. Porque a vida, minha amiga, ela faz com todo mundo este rebuceteio, né? Essa roda gigante que joga uma hora para cima, joga outra hora para baixo. Sem mais nem menos, você não sabe mais nem onde você tá, porque você tá lá toda torta, toda enviesada, não sei o quê. A vida faz isso com todo mundo. Mas o que importa mesmo na vida não é o que a vida faz. É o que a gente faz com o que a vida fez da gente, entende? Aí que tá o grau de amadurecimento. O grau de sabedoria. O que você fez com o que a vida fez de você? Se a vida fez um monte de merda, vamos transformar essa merda em adubo e vamos plantar neste adubo a tua melhor semente, entende? Se foi merda que te deu, vamos fazer, tem o toque de Midas que transforma em ouro, mas tem o toque de merdas que pega a merda e transforma em adubo. Tudo pode ser revisitado, tudo pode ser renovado, tudo pode ser reciclado, entende? Enquanto não houver finitude, a ideia da gente reconstruir a cada novo momento uma nova história, entende? Então, é isso que a gente tenta fazer nas empresas, é isso que a gente tem conseguido. Eu tenho visto que esse caminho tem sido bem legal, assim, eu acho que está numa velocidade. As últimas 200 empresas que entraram, parceiros da Transemprego, entraram nos últimos 2 meses, né? Então, foram 200 empresas em 2 meses. Então, tem tido uma velocidade muito grande de interesse, procura e real iniciativa de mudança, entende? Quer mais? Sim, entendi. Queremos mais, porque eu só paro quando falir. Mas assim, né? Tá indo, né, amiga? Que máximo, que máximo. Mas é um número muito bom, né? 200 empresas em 2 meses é um número incrível. E que bom que tá assim. Eu torço mesmo para falir o quanto antes. E aproveitando assim que a gente está nessa conversa, eu acho que você já até respondeu, mas enfim, né? Saiu uma matéria linda sua recentemente no UOL e você comenta que hoje mais pessoas trans estão conseguindo atuar no mercado de trabalho formal, né? Mas que é preciso avançar na interseccionalidade. E aí, o que você quer dizer com isso, Maitê? A gente tem mania quando a gente conhece pessoas, principalmente de grupos, né? A gente tem uma capacidade de reduzir as pessoas a uma única característica, né? O ser humano, tá, entendi, então é trans. Ela fica sendo só a trans, né? Tá, entendi, é a preta, né? Então ela se transforma na preta. Na pessoa indígena, se transforma na pessoa com deficiência, se transforma no migrante. Sendo que a gente, né, que nem eu falei, além da gente ser diversidade, nós somos 8 bilhões quase de pessoas no planeta, então nós somos 8 bilhões de diversidade, com as suas verdades, com os seus gostos e desgostos, com as suas crenças e descrenças. Nós somos 8 bilhões de pessoas, entende, amiga? Mas, ao mesmo tempo, atravessada por uma série de recortes e não somente um. A gente, quando projeta a pessoa e coloca a pessoa numa, a gente diminui extremamente a amplitude que é o mundo, que é ser aquela pessoa e aquela construção. Entende? Então, é importante a gente falar em interseccionalidades, porque, por exemplo, na Transemprego, vamos dar um exemplo específico, né? Ano passado, que nem eu falei, foram 707 pessoas trans empregadas. Daí, quando a gente vai olhar esses números, né? A gente vai se aprofundar nesses números, a grande maioria foi de homem trans. Então, homem trans é muito mais empregado do que mulher trans, né? E daí a gente tem várias coisas, tipo, lógico, porque, entre aspas, numa sociedade que tem um machismo estrutural, entre aspas, um homem trans ainda é um homem, mesmo que seja um meio homem, mesmo que para eles, não tem pinto, mas você é dos nossos, né? Então você tá melhor que as mulheres. Então ele é mais valorizado no mercado para entrar dentro das vagas. Essas contratações são higienistas também no sentido da branquitude. Então, grande maioria delas são brancas, que são inclusas dentro do mercado de trabalho, entende? Sem deficiência. Então, quer dizer, a gente sabe que quando esses recortes se juntam com relação à etnia, raça, cor, condição social, se a pessoa é periférica, questão de idade, uma série desses recortes, vai fazendo com que a excludência seja cada vez maior. Então, a gente sabe quem que a gente tem que incluir, né? A revolução verdadeira, essa persona da revolução verdadeira tem um nome, a gente sabe quem ela é. A revolução, ela é preta, travesti, ela tem deficiência, tem mais de 50 anos, é migrante e ela tem deficiência. A gente sabe, somente quando essa pessoa aqui, que tem cara, que tem rosto, que não é uma pessoa só, que a gente sabe onde elas estão e onde elas vivem, quando elas conseguirem ter acesso à educação e, consequentemente, ao mercado de saúde, consequentemente, ao mercado de trabalho, ter acesso a saneamento básico, ter acesso à segurança, quando essa pessoa conseguir, a gente deu certo como sociedade. Enquanto essa
essa pessoa não tiver o mínimo de sobrevivência como eu, como você tem, entende? A gente ainda não está bem como sociedade. E é por isso que a gente não tem sociedades ideais, é por isso que a gente não tem empresas ideais, porque tá todo mundo dizendo, vamos mudar o Estado, vamos mudar as empresas. Sim, eles têm que mudar. Sim, é obrigação do Estado que seja o Estado para todo mundo. É obrigação da empresa que todo mundo participe realmente dessa revolução com políticas afirmativas de inclusão, de combate ao assédio, à discriminação e coisas desse tipo, entende? Mas não muda e não se cria sociedades e empresas ideais porque as empresas e pessoas e sociedades são feitas por pessoas, por nós que não somos ideais. Por isso que essa mudança no macro tem que ser provocada, tem que acontecer, mas ela tem que ser feita no micro também. Porque só quando esses dois se encontrarem é que a revolução foi feita e as pessoas vão poder estar usufruindo, todo mundo, de privilégio. Porque privilégio não é sobre, eu tenho que deixar um pouquinho de ter privilégio para o outro não ter. Privilégio é o tipo da coisa que é tipo amor. Né? Só acontece quando é trocado, só acontece quando é multiplicado, né? Diversidade e inclusão não acontece de maneira de trabalhar no negativo ou na divisão, só na multiplicação e na soma que acontece a aritmética com relação à inclusão e diversidade, assim como sustentabilidade, assim como amor, assim como afeto, assim como todas as coisas que são femininas, né? Que sabe, dessa revolução ela acontece só na multiplicação e na soma, entende? É por isso que a revolução nunca acontece de maneira individual. Pode acontecer através da tua luta individual, mas há sempre uma construção coletiva. É por isso que é importante a gente lembrar que não pode estar bom para mim se não estiver bom para todo mundo à nossa volta. E que fala incrível, né? E aí, continuando nesse tema, e você fala exatamente sobre isso você tem uma entrevista sua na Marie Claire, se eu não me engano, que você diz que a cada trans que consegue emprego, verei a revolução. E aí, a minha pergunta, eu acho que vai completamente ao encontro disso, como que nós podemos fazer parte dessa revolução, né? Nós, indivíduos, né? O que a gente pode fazer para fazer parte dessa revolução? Eu acho que é isso, né? Você ser agente da mudança que você quer ver, que é a primeira coisa que eu falei. Então, se você tem a oportunidade de empregar alguém, por que não dar oportunidade para pessoas desses segmentos que são tão marginalizados, que são colocados tão à margem, com tanta dificuldade de acessibilidade ao mínimo para a gente enquanto humanidade? Então, se você tem a chance de contratar, pense em ser agente da mudança que você deseja ver no mundo, né? A gente conhece milhares de pessoas querendo mudar o mundo e olha, isso aqui de pessoas querendo mudar a si mesmas, né? Então, seja essa mudança que você deseja ver, essa mudança que você programa, essa mudança que você fica tanto querendo que os estados, que a sociedade, que o mundo faça, seja você também esta ponte, não uma pá que vai cavando buracos de desigualdade cada vez maiores, né? Então, acho que essa é uma coisa. Uma segunda coisa que eu acho que é bem legal, porque eu sou a rainha das dicas, né? Mas senão ela não para mais de dar dica, é de furar suas bolhas. Furem suas bolhas, entende? Saiam daqui depois dessa conversa maravilhosa. Saiam daqui, vocês já estão no Instagram. O Instagram é um lugar ótimo para fazer isso, entende? Porque lá a gente só posta sobre coisas que a gente gosta, viagens que a gente fez, receitas que a gente aprendeu, amigos e amigas maravilhosas que a gente tem. Pegue lá e é legal porque é fotinho. Comece a olhar ali na saia daqui, vai fazer teu trabalhinho de casa. Eu chamo de exercício de Tiresias. Um dia eu conto para vocês quem foi Tiresias, tem o mito de Tiresias, enfim, tem uma série de coisas, tem um filme sobre Tiresias, é maravilhoso, enfim. Mas eu chamo de mito de Tiresias, né? Que quando perde a visão, começa a enxergar para além da visão. Dentro dessas coisas do mito de Tiresias, saia daqui, pega o teu Instagram e comece a olhar quantos posts você fez ou quantas pessoas pretas tem no teu Instagram. Maitê, mas eu não tenho amigo preto. Sim, mas você já postou sobre racismo algum dia? Ai, não, Maitê, porque o meu lugar de fala... para. Você está sendo omisso, você está sendo omissa. E me diga uma coisa, e pessoas gays tem? Tem pessoas trans? Você já falou, tem pessoas com deficiência? E pessoas com mais de 60 anos? Você já falou de velhices? Você já falou das condições de pessoas com mais idade? E de pessoas migrantes? Vá descobrir em você quais são as bolhas que você tem que furar. Eu sou uma ótima agulha. Se você não souber quem furar, você me procura no meu inbox, tipo, Maitê, eu quero conhecer mais sobre prostitutas, entende? Porque eu tenho um preconceito que eu acho que tinha que acabar a prostituição, não sei o quê. O que você acha? Eu falei, eu acho que eu vou te mostrar um monte de perfis de pessoas que estão pensando prostituição de outra maneira para você talvez abrir seus horizontes. Não para botar se é certo ou errado, para expandir o seu horizonte. Porque a gente só consegue parir quando a gente expande, né? Se você não expande, a pelvis nem abre para o filho sair. Precisa ter uma expansão não só do buraco vaginal, como agente da nossa mente para abrir novos horizontes. É por isso que o parimento é rasgado, é por isso que a mãe sofre, o filho grita, tem choro, porque não é fácil o parimento.
né? Mas vá parir. Então, eu sou ótima agulha para furar bolha. Eu adoro fazer aquela brincadeira. Vou estourar a bolha do outro. Eu já saio. Pá, 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 pá. Então, saia do teu quadrado. Vá conhecer outros quadrados. Lógico que não vai ser fácil. Por isso que eu te disse, esteja preparado, esteja preparado, esteja preparada. Não é fácil. Porque algumas coisas vão te machucar. Você vai dizer, nossa, que horror. Nossa, que dor. Nossa, que não sei o quê. Só que muitas vezes essa dor, mais do que da história da outra pessoa, diz sobre você. É por isso que toda crítica ou elogio diz muito mais sobre a pessoa que está emitindo a crítica ou elogio do que sobre a pessoa de quem você está emitindo. Então não estranhe se fizer esse rebuceteio dentro de você e for um lugar. Então pode ser que na primeira já coisa que você entre, na primeira bolha furada, você já fala, cruz credo, não quero ver mais disso, que nojo. Mas comece a pensar, o que foi dentro de mim que me causou esse nojo? O que foi dentro de mim que causou esse asco? Porque é dentro de você que isso tem que ser trabalhado. E aí você vai começar a iniciar o processo de parimento do teu lugar. E acho que uma terceira coisa bem interessante que pode ser feita, entende? É que não existe a questão de fora e dentro, né? Por exemplo, a gente tem uma noção que, tipo, você pega o lixo da tua casa, espero que pelo menos aqui, né, o pessoal que está na live mundana esteja separando o lixo orgânico do lixo não sei o quê. Espero que pelo menos isso você esteja fazendo. Mas imagina, eu tô visitando a Nath lá na casa dela, etc. Ai, vem, ela pega o vem, lixo. Vem. É! Vem mesmo, a visitar Nath de pega o verdade. lixinho, vamos, daqui a pouco. A Nath, eu pego a aresta, pego o lixinho, sai, etc. Eu não vi que ela saiu. Ela foi lá, jogou o lixo, fechou a porta de casa. E eu pergunto, Nath, você foi aonde que eu não te achei, menina de Deus? Daí ela fala, eu fui jogar o lixo fora. Não existe fora só porque a Nath fechou a porta de casa. É por isso que a gente é corresponsável por qualquer coisa que existe na vida. Não existe fora e dentro neste universo porque você fecha a porta da tua casa. É por isso que não existe eu e você. É por isso que tem que estar bom para mim e bom para as pessoas à nossa volta. E é por isso que eu trago uma frase para terminar isso, senão, que nem eu falei as dicas, não pare, a gente tem que fazer 10 lives e eu já tenho outra logo na sequência. Mas é por isso que eu sempre digo, né, uma frase que não é minha, da Angela Davis, que ela fala justamente, né, que a gente está numa época que não adianta a gente dizer, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, eu não sou homofóbico, eu tenho amigos. Não, você tem que combater o racismo, você tem que combater a homofobia, você tem que combater essas crueldades que existem, sabe? A xenofobia e outras causas. Não basta mais dizer que você não faz, você tem que cortar os discursos que você vê que ainda estão sendo feitos, os discursos ou práticas que estão sendo feitas. Você tem que ser a pessoa que para a piadinha, mesmo que você não seja gay, você tem que parar a piada, porque você sabe que tem gente se matando por conta dessas piadas, porque nunca é uma piada. Para você que conta, pode ser mais uma piada. Para quem escuta a vida inteira, às vezes a pessoa, aquela foi a gota d'água que ela chega em casa e dá um tiro na cabeça, como o caso recente da mãe que perdeu o filho por conta da pressão e opressão, por ser tido como gay, dessa pressão horrorosa que existe. Uma pessoa heterossexual se matou porque não aguentou essa pressão, entende? A gente não pode ser a mão do gatilho. Então, nunca é mais uma piada. Se coloca em lugar de dor a pessoa, parou de ser piada. Piada boa é piada que todo mundo ri, senão não é piada. Perfeita, perfeita. Eu não disse, gente, que ela tem uma didática, ela dá uma sacode a gente de um jeito que é incrível. Eu sou apaixonada. Eu não quero te atrapalhar, eu sei que você tem mais uma live. Eu só quero ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tiver, manda aqui na interrogação aí para mim, por favor, para eu perguntar. E eu queria, para a gente já caminhar assim, para o nosso final, que você falasse um pouco da série da HBO, que estreou agora a terceira temporada, não é mesmo? E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre ela. E quem tiver nesse interim que a Maite tá falando, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Qualquer pergunta, não tem pergunta besta, não tem pergunta que não possa ser feita. É justamente sobre isso, é poder perguntar, é poder falar, ou coloca teu sentimento, enfim, tem o pontinho de interrogação que nem Nath falou. Então, pode abrir aí, porque a gente aqui não fecha nunca, né? Então, pode vir, então vai ser super bem-vindo. E a série é isso, né? Estreou agora domingo, aí às 23 horas estreou a terceira temporada, se chama Hard, né? Maravilhosa, né?
Tô eu, Natália Lage, Denise Delbecq, Sérgio Menezes, Luiz Fernando Pinto, tá, o Júlio Machado, é tanta gente legal, a gente tem um nome de todo mundo. Bruna Martins, também, né? entrou nessa terceira temporada, acabou de entrar a Carolina Ferraz, nessa temporada, fazendo uma participação maravilhosa nessa terceira temporada. Enfim, é muita Pode ir gente nos legal. comentários, Eula. Desculpa, é que tô sem ponto de interrogação. Pode perguntar nos comentários. Desculpa, Maitê. Pode perguntar. Quem não tem ponto de interrogação é aquela coisa. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem homem com armadura. Quem não tem ponto de interrogação, manda sinal de fumaça, bota no chat, venham lá. É isso. Mas, enfim. E daí ela estreou, então, agora a terceira temporada. E no HBO Max ela fica... Você já consegue ver. Quem não acompanhou pode acompanhar a primeira e a segunda. São capítulos super rápidos, né? Capítulos de 30 minutos, né? Então, eles passam rapidinho. Você consegue ver entre uma coisa e outra. Tá muito divertido. Eu faço a personagem Andréia, eu estou morena. Depois que eu terminei de gravar essa série, que eu enloirei, né? Então, eu enloirei depois da série, da gravação da série. E eu faço a Andréia, que é uma super assistente, que vai ter mistérios nessa terceira temporada com a Andréia, mas não posso contar o que é, né? E tô adorando, né? Eu amo fazer arte, eu quero fazer cada vez mais arte na minha vida. Eu sinto falta de fazer arte, né? Então, eu tô aí há um tempo, mas estou fazendo essa coisa de dublagem agora. Mas eu sou do teatro, eu sinto falta do teatro. O teatro sofreu muito com a pandemia, com esses afastamentos. Então, eu fiz uma participação especial numa peça recentemente de um amigo meu, do Darson Ribeiro, aqui, que ele tem um teatro gigante, então conseguiu fazer separação das pessoas, etc., seguir todos os rituais. Então, eu fiz uma participação que matei um pouquinho a saudade, mas foi uma única apresentação, tudo. Mas eu espero voltar para fazer mais e mais arte. E assistam. E a HBO, inclusive a HBO Max, tá com uma promoção agora que, sei lá, pega 7 dias de graça, se você não gostar, etc. Então, vocês conseguem pegar de graça, assistir e depois me contar o que vocês acharam de Hard. Vamos maratonar a série. Olha, tem aniversariante, olha, Gloss Alves, parabéns! Parabéns, olha, a Gló tá falando que é travesti, aniversário de 35 anos, ó. E se vocês não sabem, a idade de travestis da expectativa de vida é 35, então olha só que representatividade é essa. Eu faço 50, Glenda, em novembro, então hoje é seu dia, Gloss. Super Gloss Alves, parabéns, Gloss, muita alegria. Maitê, tem 2 perguntas aqui. A primeira é da Rita de Cássia, que pergunta assim: o que você acha das políticas públicas para o público LGBT e o que para você é necessário melhorar? Eu acho que é tão complicado porque tudo que a gente tem, entre aspas, de direito para a população LGBT foi conquistado na base não de leis, né? Foi conquistado na base do jurídico, né? Foi conquistado na base do jurídico chegar e bancar, do Supremo Tribunal, de chegar lá e dizer. Ao mesmo tempo, elas nunca estão edificadas. Então, pode trocar uma pessoa louca e dizer, não, a partir disso não vale mais nada. Com relação a nada, né? Faz 2 anos que... Faz 1 ano que uma pessoa... 2 anos que uma pessoa trans pôde ter direito à sua documentação sem ter um laudo, sem ter um atestado. Faz 1 ano que pessoas LGBTs podem doar sangue. 1 ano, gente, que podem doar sangue. Então, quer dizer, é muito pouco tempo para tudo, né? Quer dizer, é sempre em forma de migalha, né? Então, a gente fica muito de migalha em migalha. Então, acho que o que tinha que mudar era a humanidade. Acho que o Estado não tinha que tutelar sobre bens que não dizem respeito ao Estado, entende? O Estado só tem que tutelar sobre bens quando dizem respeito a esses cruzamentos. O que diz respeito a mim deveria ser privado. Eu deveria ter escolha, não só sobre meu corpo e minhas regras, mas a maneira que eu quero ser tratado, entende? Então, eu acho um absurdo ter que pedir permissão para existir, permissão para qualquer coisa, entende? Que uma mulher tenha que pedir permissão para o marido para poder usar o maldito DIU. Nossa, sabe? Então, é umas coisas de tutela que eu falo, não pode acontecer um negócio disso. Então, acho que a gente tem que humanizar processos, a gente tem que entender que cabe à pessoa sim decidir, que a gente tem que ter esse livre-arbítrio para esse tipo de situação, porque senão, realmente, a gente está sendo conivente com migalhas e a gente nasceu para fartura, não para migalha, entende? Que nem eu falei, a gente nasceu para ser horizonte e não ser limite, de ser fronteiras, entende? A gente não nasceu para ter código de barra, isso aí a gente deixa para produto, né? Então, eu acho que ainda falta muita coisa, faltam garantias reais que não fiquem à mercê de direita e esquerda.
esquerda, do governo gostar ou não gostar, precisa ter garantias efetivas de humanidade. Se a nossa Constituição Cidadã fosse garantida no seu princípio 5, ali do artigo 5, nos seus vários incisos, de que somos todos e todas e todos iguais, independente de qualquer uma daquelas classificações, estaria perfeito. É uma Constituição que diz a que veio e diz como deveria ser todo mundo tratado, mas não acontece. É por isso que a gente tem uma série de códigos, porque aquilo não está regimentado, precisa disso, daí o código disse não sei o quê. É uma confusão desgraçada. Né? É verdade. Sabe, as maiores construções vieram lá, tanta gente acredita em Jesus Cristo e não respeita o mínimo, que é ame ao próximo como a si mesmo. Que é respeite para ser respeitado, quer dizer, e nada, o mínimo a gente não consegue. Então a gente precisa evoluir enquanto humanidade, né? Então eu acho que está faltando isso nesses processos, nesses códigos de legislatura e principalmente na gente, que é quem constrói eles, né? Porque não existe código bom ou ruim, né? Existe o que você faz daquele código, né? Não existe internet boa ou ruim. Se o uso que você vai fazer da internet, né? Mas exatamente. É isso. Dá tempo de perguntar mais uma, Maitê? Vamos lá. A Eula tá perguntando aqui que estava no seu site aí, Casa de Maitê, e percebi que tem uma vibe tântrica. É isso mesmo, produção? Conta pra gente. Sim, não, o meu primeiro lugar de empreendedorismo, né? Daí voltando um pouco na minha história, né? Meu pai abriu para mim uma banca de revista, né? Foi meu primeiro negócio quando eu entrei no empreendedorismo. E foi um fracasso. Em um ano eu fali a banca de revistas, eu fali em um ano, porque eu não fiz nada. Eu não fui no Sebrae, não fui verificar público, não fui verificar concorrência, não fui verificar como que eu poderia potencializar o negócio. Foi um fracasso, erro, não sei o quê. E daí o meu segundo negócio foi uma clínica de depilação, a primeira clínica de depilação masculina no sul do país. Isso há 15, 16 anos atrás. Então eu abri a Casa da Maitê, lá em Curitiba, que era uma clínica de depilação, que vinha gente de vários e vários lugares para se depilar lá em Curitiba. Daí essa clínica cresceu, porque logicamente eu sempre fui apaixonada, começou a ter mais gente, mais depiladoras, etc. E eu comecei a fazer cursos e cursos, me formei em massoterapia, etc. E comecei a ver, deixa eu ver o que é esse Tantra. E daí eu me especializei em tétrica tântrica e Nuru. Vim para São Paulo ainda com Casa da Maitê, então quando eu vim para São Paulo, só que depois São Paulo eu não consegui. Eu vim para passar um ano em São Paulo, já estou há 4,5, hoje com esse monte de empresa, eu não estou conseguindo mais. Nem os clientes que eu tinha, porque eu falei, não, pelo menos os clientes que eu tinha, eu vou continuar mantendo, né? Não consigo manter. Entende? Hoje eu tô tão atrasada que nem a depilação, aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, nem depilação, eu tô fazendo dread já. Nem a depilação tá em dia. Nem a depilação tá em dia, é isso. E mas aqui, gosto muito. O Tantra mudou minha vida, o Tantra fez assim na minha vida. Ele me ajudou muito nesse parimento, o Tantra. Porque eu não tinha uma relação boa com o meu próprio corpo, entende? Então, o Tantra fez com que eu pudesse me autoconhecer em termos corporais. E daí, a partir do momento que eu conheci a superfície, comecei a navegar e comecei a entender como é que eu era por dentro, entende? Então, o Tantra me ajudou muito nesse processo. Ai, que bom, que máximo. Agora aqui, ó, tem um Instagram aqui que chama Lu Fetiches, que tá querendo saber qual é o número que você calça, Maitê. Olha, vai vir presente, vai vir... Olha, se eu Espero falar e não sim, vier, né? eu caso 39. 39, viu? 39, viu, Lu Fetiches? Estou esperando. Me passa lá que eu passo o endereço para receber e ainda faço videozinho usando. Olha só. Olha que arraso, Lu Fetiches. Eu já sou dessa. Manda lá. Eu me tornei empreendedora. Eu já estou vendendo até calcinha usada, que eu já vi que tem gente que compra. Já estou vendendo até isso daqui a pouco, gente. É isso. E aqui tem um comentário que fala assim: admiro as pessoas como Maitê que buscam e lutam pelos interesses do próximo sem querer algo em troca. Pena que os héteros, tá, entre aspas, não pensam assim. Parabéns, super Maitê. E aí, meu professor tá perguntando aqui, pra gente finalizar, eu falei que a gente ia finalizar e não finalizar nunca, Maitê. Pera, eu juro que é a última pergunta. Queria sugestões da Maitê sobre a arte e cultura. O que ela curte e recomenda? Eu curto muita coisa que está acontecendo, né, lá de projetos de periferia. Eu acho que o Sebrae está trazendo, o Senac, estão trazendo muitas coisas legais. O Itaú Cultural está trazendo muita coisa legal também, trazendo esse rolê de periferia, tirando dessa questão do centro, trazendo novos rostos. Eu tô num momento muito musical da minha vida, né? Então eu tô curtindo muito Maju, tô curtindo Lineker, tô vendo Manhã de Setembro, me apaixonei por Manhã de Setembro. Talvez eu faça uma participação na série da segunda temporada de Manhã de Setembro. Vamos ver! Mas talvez eu faça uma participaçãozinha na série Manhã de Setembro.
mas eu tô curtindo bastante coisas assim de povo preto e trans, tô curtindo bastante coisa desse lugar, assim, sabe? Tem Bicharte, para quem não conhece, tem que conhecer Bicharte, que é maravilhosa, acabou de lançar, tem Dana Lisboa, a gente tem muitas coisas legais aí colocadas, assim, então eu tenho curtido bastante uns outros tipos de produção que não estão dentro do meu arsenal, do meu repertório, que eu sou muito do rock, muito dessas coisas, sou da época de Legião Urbana, de Titãs, né, de Garotos Podres, de Plebe Rude. Então, eu estou tentando fugir um pouco dessas bolhas. Eu estou indo porque eu nunca tive uma cultura muito musical, mas agora, aos 50 anos, tem me feito muito bem descobrir essas novas viagens de coisa. Então, eu tenho seguido muita gente. No da Transemprego, tem muita gente que eu estou seguindo. Se vocês entrarem no da Transemprego, sigam todo mundo que o Transemprego segue. Deve ter umas 200 pessoas, porque a mente de vocês vai fazendo assim. Ao mesmo tempo, tenho me apaixonado também em termos do que não é arte e cultura, mas que elas têm grupos de arte e cultura muito vinculados, que é aí com a nossa deputada maravilhosa, com a Érica Malonguinho, entende? Que ela traz uma cultura afro, que ela traz todas essas referências também, dessa ancestralidade toda. A Érica Hilton, que também traz outro repertório maravilhoso, sabe? A gente tem pessoas incríveis que estão fazendo isso não só na política, mas trazendo também este olhar atento dessa pluriculturalidade, dessa interseccionalidade também na cultura, na informação e no direito da cidade, né? Porque cultura é um pouco isso, né? É o direito que você tem à cidade, né? O direito de usar o que a cidade propicia, sem medo, sem nada, e ao mesmo tempo revisitar esses lugares, ter direito a entrar no museu, ter direito a parar lá no meio da Paulista e fazer o teu show, mostrar a tua arte, entende? Sim. Então, acho que tem a ver muito com essas construções dos espaços políticos da polis, entende? Que se abrem para esse espaço de cultura e que daí a gente renasce o ser humano, né? Que nem diz lá a super... Ai, a nossa deusa lá, gente, a Maria Bethânia, né? Que fala lá, tipo, né? A arte existe quando a vida não basta, né? Então é sobre isso, né? Ai, Maitê, muito obrigada. A gente vai encerrar para você ter um tempinho para você ir para sua próxima live. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho com que você me tratou especificamente, né? Quando eu fui até você as 2 vezes. Pela receptividade, por você ser essa pessoa que conversa, que traz informações, que é tão didática e tão acolhedora. Foi um prazer, eu estava muito ansiosa por essa live, de verdade. Eu mal dormi à noite, porque eu queria muito conversar com você, porque a energia que eu senti quando eu estava lá presente, né, no ao vivo ali, que não tinha essa tela, foi a mesma de estar aqui com você, batendo esse papo. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito e aprendeu demais com você. E embora todo mundo furar as bolhas aí, e que a gente se veja em breve. Se você quiser ser minha melhor amiga, eu vou amar, tá? Me mandem boas energias. Me mandem boas energias, porque na sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu faço uma cirurgia. Então, me mande energia na sexta-feira, às 7 horas da manhã. Todo mundo em boas vibrações para voltar recalchutada ainda, entende? E obrigada pelo convite, pelo espaço, pelas trocas. Me adicionem. Quem é da minha rede, que eu vi que tem muita gente da minha rede, adicione o Grupo Arte Mundana aqui. Sigam. Vamos fazer esses links funcionarem. Vamos ser ponte nesses mundões que se encontram. Que nada é por acaso, não. Entende? Tudo tem seus motivos e vai ser uma delícia. Muito obrigada, Nath. Foi uma gostosura. Tamo junto. E daqui a pouco a gente já marca a próxima pra gente continuar as historinhas. Por favor. Um beijo, Maitê. Super beijo. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu, por terem ficado até aqui. Obrigada, gente. Tchau.